Ô, doutor, Fala, capitão. tá sem camisa? Não, É porque é cada cor da pele. Hã? Parece que você tá sem camiseta, bicho. Tá com pele, é segunda pele. Que saudade, Carlos. Nossa. Sumida, hein? Ai, que medo. Tá sumida. Que saudade. Nossa, dá muita saudade. Tem janta aí? Tem, tá prontinho. Ai, nossa, tá tão jovem quanto eu estava antes. Não envelheceu E- um dia. Ah, é porque aqui disfarça os cabelos brancos que tá nascendo aqui. Tá nada, tá bem. tá tomando água da fonte. Água da fonte. Então, Nossa. Rejuvenesce, né? é... Eu vi de longe a sua voz, vim ver. Não, eu vi um homem entrando na reunião sem camisa, eu falei, entrei no grupo errado. Hoje você vai participar da reunião, é? Eu vim aqui aprender com os mestres, né? Porque tem hora que tem que ouvir os mestres da palavra. Então vamos ouvir o mestre. Olha aí, ó, como o nosso capítulo começa. Aí, ó. Disse-lhe, Rabi, bem sabemos. É, Você viu essa foto? Que linda. Eu fico bonito em tudo que é foto. Vamos ler o capítulo 3. João 3. É. É bem Nicodemos, né? Ah, sim. Rabi, É, bem sabemos que és mestre. você vê, né? Nicodemos tem o Senhor como um mestre, né? E ele ainda diz aqui, né? Ele diz, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, Viu só? porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Pensar que muitos viram os sinais e não creram, né? E ainda vão precisar ver sinais, né? Ainda ficam buscando, né? É Sinais muito. maiores do que esse. Então, esse dia eu perguntei para o rapaz, eu disse, vem cá, o Senhor andou sobre as águas, fez da água vinho, ressuscitou um morto e disse que nós faríamos milagres maior que aquele. Quais seriam? Tirar alguns da morte para a vida. Então, aí ele disse, os caras não estão conseguindo fazer aqueles, vai fazer maior? Ele disse, mas aqueles não vai fazer, ninguém vai fazer mesmo. Eu disse, eu disse a ele, aí é que está o paradoxo da questão. Você não vai conseguir fazer um daqueles, mas pode fazer um maior que aqueles. Pode, de repente, como o evangelho, tirar alguém da morte para a vida eterna. Então, aí ele disse, como é que você explica isso? Eu disse, não, eu não explico, a palavra explica. Nós aprendemos. A palavra explica que você não pode fazer água em vinho, você não pode andar sobre as águas, você não vai ressuscitar um morto, se bem que, se Deus quiser, você faria. Mas o Senhor quis dizer que você pode tirar alguém da morte para a vida. E, uma vez que você leva a palavra e aquela pessoa crê,
o Espírito Santo passa a habitar na pessoa, coisa que quando Jesus estava aqui, o Espírito Santo não habitava em ninguém. Exatamente. Habitava com as pessoas, mas não nas pessoas. E aí você agora, levando o evangelho e a pessoa crendo, o Espírito Santo vai habitar para sempre naquela pessoa. É uma obra maior. É. Porque todos aqueles que comeu o pão multiplicado, bebeu o vinho que foi feito da água, e foram ressuscitados e foram curados, morreram. Sentiram fome de novo, sentiram sede de novo. Mas agora, você levando a palavra do evangelho e a pessoa crendo, o Espírito passa a habitar para sempre naquela pessoa. Que é a maravilha maior que essa. Então, aí você vê, cara, o cara quando é evangélico, aí ele diz, faz sentido, mas ainda não vejo bem assim, não. Porque você não pode colocar o Espírito em ninguém. Eu disse, Santo Deus, só paciência. Às vezes fica esperando essas obras, De santo. as obras de outro tipo de obra, né? Fica Olha o que o cara bênçãos terrenas, né? olha o que o rapaz disse. É porque você falando assim, vai dar a entender que você está colocando o Espírito na pessoa. De misericórdia. Ai, meu Deus. Mas tem um irmão novo na Assembleia, rapaz. Olha Ô, irmão Carlos, saudade de você, meu irmão. Ô, rapaz. Você tá bem? Você mudou para... Você virou talibã agora com essa barba Eu aí? sou talibã agora. Não. Fugindo de alguém, rapaz? É a máscara. Ah, é a máscara. Pode tirar a máscara. Ô, irmã. Tudo bom? Como vai? Boa noite, esposo. Arrumou um esposo barbudo agora? Boa noite, irmão. Você viu? Tá fugindo de alguém. O meu deve estar fechado. Maravilha. Bom te ver aí, Janaí. Bom ver você também, irmão. Saudade do irmão. Então, vim aqui para aprender com um pouquinho mais. Eu também. Eu vim aí para aprender com os irmãos. Tá certo. Sua barba tá maior que a do Getúlio já, pô. A do Getúlio é bonitinha. A minha é tudo bagunçada. A minha é... Ele e o Getúlio estão competindo. Né? Tá formando o grupo dos mascarados. Né? Fala, Getúlio. Depois eu sou maiúsculo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, irmão. Estou chovendo de novo. Estou chovendo. Aí é trator. Good night. Boa noite, irmão. Marcão. Ô, Marco. Boa Good noite. night. Tudo bem? Tem uma visita ilustre aí, né? Rapaz, na verdade, eu ainda faço parte dessa assembleia, por incrível que pareça, mas ainda estou aí ainda. Seja bem-vindo, né? Ontem eu falei com o irmão Paulo para ver qual que é a dívida que eu estou devendo aí, porque quando você está com a dívida, eles não fazem a sua transferência, né? Você tem que pagar. Enquanto você não pagar as contas que você deixou, eles não te transferem, né? Aí eu pedi para ele mandar um saldo atualizado. Olha, aí sim, hein? Aí ele falou, você vai ter que participar da reunião amanhã para prestar conta. Aí eu estou aqui. Canta meia dúzia de hino, tá pago aí. Opa! Pelo jeito ele deve cantar muito bem, hein? Carlão Tudo bom, Carlos? Tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus. Dá para mandar um queijo aí via celular? Aquele de Não, cadastra lá? o Sedex dá. Ah, no Sedex. No... Só o Sedex, pô, dá para comprar uma meia dúzia de queijo, o preço do Sedex. Tudo bom? Graças Puxa, a Deus, viu? Tudo na paz. que bom, graças a Deus. Né? Você está em Uberaba ou Uberlândia? Berlândia. Uberlândia. Não é muito perto de Juiz de Fora ou Não, é mais do outro lado, né? Juiz de Fora é indo de BH para o Rio de Janeiro. Juiz de Fora É. está na metade. Aqui quem vai de São Paulo para Brasília passa por aqui. Você está aí no Triângulo, né? Bem no oeste aqui. Aí o Juiz de Fora é lá no sudeste de Minas. Aí parece que é um dos lugares melhores aí do sul, hein? Olha, Ah, aí a região do Triângulo. É a ala nobre de Minas. É, eu já fui aí uma vez, até a área, até o verde aí do sul de Minas é mais bonito do que o de São Paulo. Interessante isso, eu reparei. Uberlândia é Brasília de Minas. Rapaz. Olha só. E aí, irmão Carlos, responde isso Cláudio. com certo isso aí agora. então, nem dá para explicar. Fala, Jandele. Boa noite, meus irmãos. Tudo bem? Opa, Aí, boa noite, rapaz. filho. Boa noite, Ó, irmão irmão Jandé. Marcos. Boa Irmão noite. Marcos aí, ó. Tudo bom? O Uber lá, eu cheguei no meio da conversa aí, não entendi muito bem. Eu vim aqui como convidado. O Paulo Sena me fez um convite. E aí estou aqui. O senhor me chamou, eu estou aqui. Tá, irmão Cláudio também. Boa noite, irmão Cláudio. Boa Tá noite, todo irmão. mundo aí, irmão Marcos, irmão Janaí, Nascimento. Boa Maravilha. noite. Como é que tá aí? Nossa, só mais um som. Boa noite ao Galaxy A11. Quem seria o Galaxy A11?
Deve ser alguém de muita grana, hein? Tá muito anônimo, né? Eu acho acho que é o nosso irmão Lincoln. Ah, é o Lincoln? Oh, que bom. Vou Eu falar acho ele, que pô, é cara. ele. É você, Lincoln? Oi, Lincoln, desculpa aí a brincadeira, hein? Mas antes fosse, né? Será que é mesmo? Quem seria o Galaxy? É o Galaxy S20? Não. A11. Galaxy A11. A11. E tinha a irmã Silene, entrou e saiu também. Acho que caiu a conexão dela, estava tentando conectar. Irmão, Então, pelo horário, né? eu acho que a gente já deu aquele horário de espera, eu acho que já deu, né? Acho que já deu o cafezinho, né? Algum irmão poderia dar graça para a gente começar? Pode sim. Nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Pai, primeiramente e sempre, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te damos graças por mais este dia em que, por tua vontade e propósito, assim quis que aqui continuássemos. Te damos graças, Pai, por nossas alegrias, nossas tristezas, nossa saúde, nossas aflições. Em tudo te damos graças. Te agradecemos por este meio que o Senhor proveu para que aqui pudéssemos estar mais uma vez reunidos, aprendendo um pouco mais de Ti e do Teu Filho amado. Te pedimos pelos irmãos que não puderam estar aqui presente conosco, que de alguma forma, através da Tua palavra, o Senhor conforte seus corações. Te pedimos que nos guie, nosso entendimento, abra os nossos ouvidos espirituais, para que possamos, assim, captar a mensagem que o Senhor queira trazer para nós. Que põe em nossos corações não só a necessidade de ouvirmos, mas de praticarmos. E assim caminharmos segundo a tua vontade enquanto aqui estivermos, aguardando a tão ansiosa esperança da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que é por esse nome bendito que nós te agradecemos. Amém. 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 Irmãos, vamos ler o... Você vai falar, irmão? Não ia falar da leitura. Pode falar, então. Dando para a gente dar continuidade, né? Nossas reuniões online, às quarta-feiras. Estamos lendo o Evangelho de João, para alguém que não saiba. Estamos hoje na leitura do capítulo 3. E se algum irmão quiser fazer a leitura, se não permitir, eu posso fazer. Então, eu vou fazer a leitura. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos:
como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres, não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu, acerca da purificação. E foram ter com João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém.
Nicodemos, ele não entendia a verdade, nem conhecia a verdade, porque ele só tinha o entendimento das coisas terrenas, porque o conhecimento que ele tinha era da lei e dos profetas. O homem celestial não é assunto da profecia. O homem do céu não é assunto do Antigo Testamento. Você vai ver passagens e tipificações daquilo que viria, né, do céu, mas não vai haver nenhuma revelação, nada. Isso é um mistério que estava oculto em Deus, foi revelado pelo apóstolo Paulo. Mas agora ele está confrontando-se com, com o homem, nosso Senhor Jesus Cristo, que por causa dos seus testemunhos e milagres, como ele mesmo diz, né, é inegável que nele há algo, ou nele habite a verdade. Mas como todo homem, quando se aproxima de Jesus, ele tem um problema a enfrentar, que é o mundo. Então, o mundo é o primeiro inimigo que aparece no coração do homem quando ele vai ter um encontro com Jesus. Por isso que ele vai à noite. A noite protege a sua reputação, evita que ele se exponha. A noite esconde, pelo menos de outros homens, né, a sua ansiedade de saber o que está acontecendo. E ali ele vai ter-se com Jesus à noite, escondido, tentando escondido conhecer a luz. Então, na noite, se aproximar da luz, sabendo que isso não era possível, porque diante do Senhor Jesus tudo se revela. Ninguém pode se aproximar de Cristo tentando esconder alguma coisa, ou tentando fazer uma troca diante dele, sem ter que deixar alguma coisa. Nicodemos tinha uma reputação, um príncipe dos fariseus. Príncipe porque ele ensinava os professores. Ele tinha um conhecimento acima da média. Por isso que ele era príncipe entre os fariseus. Um homem de muito gabarito. Com que moral ele poderia se aproximar de um carpinteiro? Um carpinteiro que ali fazia milagres, no qual todos viam aqueles milagres e o aprovavam e o aprovavam, poderiam agora eles se humilhar. Seria um rebaixamento, né, de conduta. Então, nós temos o início do nosso capítulo, é muito extenso, é muita coisa. Eu sugiro os irmãos, se forem vontade dos irmãos, né, dividir aí os tópicos. E o inicial seria o homem buscando a verdade e se escondendo da luz, que é Nicodemos. E agora em diante ele vai ter que ouvir o carpinteiro, que não estudou teologia nenhuma, mas vai mostrar para ele que o entendimento dele está muito raso para quem quer conhecer a verdade. E aí?
Podemos... Pô, perdão, irmão. Pronto, acho que agora foi. Podemos ver os dois últimos versículos do capítulo 2. João 2, 23. João 2, 23. Fala assim: Estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. No 25, aliás, no 24. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E no 25 diz: E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Esses últimos versículos do capítulo 2 da introdução daquilo que vai ser dito no 3 e no 4, porque há um contraste em duas figuras do capítulo, uma no capítulo 3 e uma no 4. No capítulo 3, que nós estamos lendo hoje, tem essa figura de Nicodemos, né? Em que Jesus conhecia o que havia nele, né? Ele conhecia esse caráter que ele tinha de justiça própria, né? Pela sua posição, pelo seu conhecimento, né? Na questão religiosa, né? Na questão conhecimento da lei, conhecimento das escrituras. Ele era como bem o irmão disse, né? Príncipe, e sabia muita coisa, né? E tinha sua segurança nisso. E ele quis se aproximar do Senhor Jesus, porque viu os sinais que ele fazia, né? Mas ele quis se aproximar do Senhor Jesus, tendo por primeira preocupação a sua reputação, né? Nós vemos aqui no segundo versículo, né, do nosso capítulo, fala: Este foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe, né, Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Esse é aquele que é dito no capítulo 2, né? Jesus não confiava nesses, porque conhecia o que havia nesses homens. E Nicodemos é a figura, né? Essa figura desses que o Senhor conhecia. Conhecia o que tinha dentro deles, né? A respeito da justificação própria. E esse homem vai ter com o Senhor Jesus à noite. E o Senhor Jesus, logo nas primeiras palavras com ele, já traz a ênfase, né, da questão do nascer de novo, né? Para se poder ver o reino de Deus. Né? No versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso trouxe uma grande confusão para esse mestre em Israel, né? Esse homem religioso, porque Jesus, ele, de certa forma, já começa falando do novo nascimento, que era algo que ele não entendia, né? Já colocando ele como posso dizer, no seu lugar, né? Porque a atitude de Nicodemos em querer ter com o Senhor Jesus à noite, escondido, mostrava que ele ainda não tinha apreciação pelo Senhor, né? Era apenas um curioso. Ele não conhecia o Senhor Jesus como Messias, né? Messias de Israel e como o Salvador do mundo. Ele ainda não entendia essas coisas. E tinha por preocupação a sua reputação, como bem o irmão já trouxe, né?
E no mais para frente nós vamos ver uma situação diferente, né? Que é o Senhor Jesus indo ter com essa mulher em Samaria, né? Isso já fica para o próximo capítulo, mas tem uma distinção, né? Dessas duas pessoas, um procurando ter com Jesus à noite, preocupado com a sua reputação, e a mulher já não tinha tanta preocupação com a sua reputação, né? Por ela já se reconhecer pecadora, né? Até, irmãos. Os atos de Jesus não só tocaram as necessidades de Nicodemos, como também de outros que com ele conviviam. Ele fala, nós sabemos, colocando no plural, ele e os outros. Não é uma necessidade, na verdade, não é um toque da graça de Deus, mas é a necessidade de quando você está diante de uma verdade e a dúvida de quem você é uma, como diz assim, uma crise existencial, né? Mas não é graça, é conhecimento. Conhecer um pouco mais, entender algo, saber mais. Essa é a intenção de Nicodemos. Mas Cristo viu uma necessidade maior no homem. Cristo não vai começar a querer explicar para ele o que o profeta falou, quem disse tal profeta, nada disso. Ele vai na necessidade do homem. Necessário vos é nascer de novo. Uma alma que ainda não conhece a Cristo, ela tem uma prioridade, que é conhecê-lo e entender, através do poder de Deus, né, a sua necessidade de nascer de novo, de receber o novo nascimento. Não é tratar do velho homem, não é conhecer Nicodemos, as suas necessidades, no sentido de suas preocupações com os fariseus, a sua reputação. Ah, mas coitado, né, tem esse problema aí, se ele me seguir, ele vai deixar de ser entre os fariseus, ele vai passar dificuldade. Não é esse o problema que Cristo vai olhar no coração do homem. A primeira coisa que tem que ser, que Jesus prioriza, é a salvação do homem. Então, não vamos entrar no relacionamento para explicar para Nicodemos, né, o que é Jesus naquele tempo. O que era o Filho do Homem ali agindo. Mas a necessidade maior, que é nascer de novo. Isso nos mostra, irmãos, que a ideia de ensinarmos as Escrituras para alguém, quando ela ainda não é salva, quando ela no sentido de conhecimento, de entender doutrina, entender tempos, dispensações, é uma verdadeira perda de tempo, porque nada vem antes da salvação. Nada. Nenhum conhecimento da Escritura, né, pode ter algum valor se a pessoa ainda não tiver a fé em Cristo Jesus. Ainda que ele conheça a Bíblia de capa a capa, ele tem até habilidades em debater alguns assuntos. Se não tiver nele o Espírito Santo, se ele não nasceu de novo, que é antes da salvação, né? É a mesma coisa que discutirmos à toa. É melhor nós orarmos para alguém receber a Cristo do que orarmos para que possamos convencê-la de alguma ideia doutrinal. Porque isso aí o Espírito Santo pode fazer depois, levá-la e conduzi-la.
Mas a salvação é urgente. É a necessidade urgente do coração do homem. Foi isso que Cristo fez. Quando ele perguntou, né? Quando ele falou sobre a sua posição de reconhecer que ele era vindo de Deus, né? Não fala que ele era o filho de Deus, né? Ele fala no versículo correto, ele coloca outra palavra. Que és mestre. Viu aí? Vejo que és mestre. Não fala, vejo que és Senhor. Que és o Filho de Deus, que é o Messias que Deus nos prometeu. Vejo que és mestre. Porque ninguém pode fazer os sinais. Isso aí é uma forma de você dizer, eu estou gostando do que você faz. Acho bacana. Mas eu não vejo ainda o Senhor, né, na pessoa de Jesus Cristo. Eu ainda não tenho ele como Senhor da minha vida. Eu ainda não reconheço que ele morreu pelos meus pecados. Então eu vou me dirigir a ele, como o tal da turma fala aí, né? O Messias, chamam Jesus de Messias, né? Uma turma que faz isso agora, né? O Messias, ele falou isso, o Messias nos chama de Senhor. O Messias, que ele é um enviado de Deus, os testemunhos de Jeová fazem isso também. Não tem ele como Senhor de suas vidas. Deus e Senhor, né? Então isso é o que Nicodemos não conhecia ainda. Ele não tinha esse entendimento. Para olhar para Cristo e dizer, reconheço que você é o Senhor enviado de Deus, é o Filho de Deus enviado, é o nosso Messias. Porque ninguém pode fazer os sinais que você faz. Ele fala, tu és mestre, igualando ele a Nicodemos. Ele está igualando Jesus a ele, né? Ou algum superior dele, mas não ao Senhor, Filho de Deus. E aí Jesus vai responder para ele rapidamente, necessário vos é nascer de novo. Agora começa uma outra conversa. Não estamos agora levando em consideração a quem você é, a sua reputação. Vamos falar de algo que você nunca ouviu. E também não vai entender, ele não vai entender nem assim. Mas vamos levar agora o assunto para algo que é mais importante, né? O homem celestial, o novo nascimento. Ele vai começar a descrever aí esse novo nascimento e mostrar que não é algo que o homem possa controlar, que o vento sopra para onde quer. Você pode ouvi-lo, não sabe de onde vem nem para onde vai. É a ação do Espírito Santo nesse trabalho do novo nascimento, o qual ele toca quem ele quer, aonde quer, uma denominação, qualquer lugar que a pessoa estiver. Não está sob o domínio do homem, nem sob o controle do homem. É uma ação do Espírito Santo que ocorre com todo aquele que é nascido do Espírito. Todos nós, em um momento de nossa vida, recebemos vida. Foi nos comunicado vida por meio da palavra, que o Espírito Santo fez isso. Nos comunicou vida. Assim podemos entender o Evangelho e crer nele depois. Isso pode acontecer simultaneamente. Na mesma hora que a pessoa recebe vida, ela já ouviu o Evangelho da salvação e crê. Ou pode demorar um período em que ela vai ouvir, vai ser comunicado vida nela, e depois de um tempo ela vai ouvir o Evangelho da graça e reconhecer que é pecadora. Mas já foi colocado nela o quê? O dispositivo, né? A vida divina, para que ela possa crer no Evangelho. Esse é o novo nascimento. É o que acontece antes, né? Uma ação divina que não está sob o controle do homem, mas é Deus que faz por meio do Espírito Santo, o qual Nicodemos não conhecia, não, e também não foi nesse momento que ele pôde entender. Mas se trata do homem querendo conhecimento e Cristo querendo mostrar algo que vai além do conhecimento humano, que leva o homem a estar próximo de Deus, estar com Deus, né? Por meio do novo nascimento. Okay?
Irmãos, o Evangelho de João, esse capítulo 3, especialmente esse capítulo 3, ele é o maior contexto evangelístico que está escrito na Bíblia, em relação à salvação, em relação à saída da morte para a vida. Vamos dar uma lidinha aqui, voltando lá em Números, no capítulo 21, vou ler do versículo 5 até o 9. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil, reclamando, né, irmãos? Essa é a nossa carne, já desde outrora, hein? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente, de metal, obviamente, né? E ficava vivo. Então, os irmãos veem a analogia que nós fazemos agora em relação a esse capítulo 3 do Evangelho de João. Que nós já vemos aqui que o Senhor, falando com Nicodemos, conforme os irmãos já explicaram essa parte, né? A curiosidade dele, ele foi falar com o Senhor à noite, por ele ter uma condição social um pouco elevada naquele tempo, mal sabia que ele estava com aquele que realmente permitiu que ele tivesse essa mesma condição, esse status de vida que ele estava, né? Mas como nos dias de hoje. Mas aí ele foi ter com o Senhor, e o Senhor, né, conforme os irmãos já explicaram. E aí, nós lemos aqui no versículo 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Irmãos, isso aqui é a parte mais contundente que tem sobre a salvação, porque quando se fala em evangelizar, falar do Senhor e da salvação, geralmente essa parte entra, que é o 3 a partir do 16, né? Do versículo 16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, isso as crianças sabem, todos sabem, que essa parte, esses escritos, é a parte mais contundente que tem para que uma pessoa possa se chegar ao Senhor. Essa linguagem é muito simples. Os irmãos veem que ela é inteligível, fácil de entender,
né? Não tem nada especial, porque assim o Senhor já fez por nós, né? O pesado ele fez tudo. Ele foi levantado na cruz para que todo aquele que cresce nessa obra, pelo derramamento do seu sangue precioso, fosse salvo. Automaticamente, ele já entrou dentro do nosso coração à medida que nós cremos, né? Aí depois a gente passa a entender, porque, como diz, muitos creem no Senhor, né? Mas estão aí, né? Carregando um peso, né? Fazendo um esforço danado, dando dinheiro para pessoas que se valem da oportunidade e por aí vai. Não vamos entrar nesse mérito, né? Mas aí, irmãos, fica caracterizado essa parte, a grandeza do Senhor e o ensinamento desse evangelho, desse capítulo 3, que realmente fala disso, né? Porque quando o Senhor foi levantado, todos nós nascemos, quando nós nascemos, já nascemos no corredor da morte, né? Então, o que aconteceu? Semelhantemente como houve no deserto, porque houve a malcriação lá atrás, que estavam reclamando porque o pão não era bom, e isso, e saudade do Egito, e todas aquelas coisas que, né? E o que o Senhor fez? Então, o Senhor deu uma sentença que logo depois, mediante o arrependimento e a petição de Moisés, ele fez como pediu para Moisés levantar uma serpente de metal, e assim foi feito, né? E nós também, condenados à morte, o Senhor Jesus fez isso por nós. Ele se fez a nossa salvação, derramando sangue, para que, crendo, é a mesma coisa que olhássemos para o Senhor, então, automaticamente, ele faria a obra do nosso coração, como está lá em Efésios. Ele fez a obra, nos colocou a fé, né? E nós não temos merecimento nenhum, como sempre é falado, sempre essa palavra é dita, né? Porque realmente nós não temos mesmo. É bom que todos lembrem disso, para que não deixe se levar por qualquer coisa, para que possa entrar algum objeto estranho dentro do coração, né? Porque a obra do Senhor é assim, os salvos, né? É como diz nosso querido irmão Batista, né? É como um ovo frito. O salvo em Cristo Jesus é como um ovo frito, porque se o ovo é quebrado e é frito, ele depois não tem mais condições de reverter essa situação. Não há como. Vocês já viram um ovo frito voltar a ser um ovo normal? Jamais. Então, isso aí caracteriza aquele que realmente crê no Senhor, nessa obra gloriosa que ele fez, né? Porque nós olhamos para ele e cremos, e ele coloca no nosso coração o Espírito Santo, o selo, aquilo que vai firmar, vai credenciar a todos nós para que um dia estejamos com ele para sempre, numa felicidade que não tem fim. Então, é maravilhoso isso aí, irmãos, a gente não tem palavra. Então, a gente vê, esse livro é muito lindo, essa parte evangelística de João, no capítulo 3, e assim vai. Tem muita coisa linda aqui para se falar, mas vai até aqui só. A questão de, para um judeu entrar no reino de Deus, é algo que eles tanto desejavam, que Cristo anuncia que não vai ser por meio da sua religião, mas necessário vos é nascer de novo da água e do Espírito. Essa água nós sabemos que é a lavagem da água pela palavra, mas está simbolizando, na verdade, a água que vai sair de Jesus na cruz. Essa água que nos purifica, que simboliza aí a lavagem, né? Quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Então, ele não tinha entendimento nenhum disso. E a sua condição de fariseu, és mestre, e não entende isso, isso mostra para ele a impotência que está a condição dele no momento. Ele não pode ser salvo daquela forma, ele não pode entender o reino de Deus. Ainda que Cristo tenha falado para ele sobre a descida do Espírito Santo, citando ali Joel e Ezequiel, ele poderia, sendo mestre,
lembrar que disse Joel, né? E virá sobre vós o Espírito Santo, que vai descer sobre seus filhos, suas filhas. Ezequiel também fala que um dia Deus ia encher o seu povo com o seu Espírito. Mas isso não podia, ele não podia enxergar nada disso, porque a carne nada a ver. Quando você olha para as coisas do Senhor e só tem a carne comparado na barriga, quem pode nascer de novo? Como pode isso? Como pode aquilo? Procurando coisas físicas, coisas da razão humana, coisas que eu posso explicar cientificamente. Como pode ser isso? Ele não consegue ver o espiritual do que Jesus está falando. Ele é cego porque é espiritual. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito, não é carne. Que relação tem a carne com o Espírito? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas o homem carnal, ele fica procurando razões carnais para explicar a sua vida e as suas relações com Deus. E através da carne, ele tenta entrar no entendimento, mas não era possível. O que Cristo estava falando era coisas espirituais, o qual para ele não foi dado no Antigo Testamento. Ele só tinha apenas a lei. E mesmo que Jesus tenha falado do Espírito, ele não conseguia entender porque a carne não enxerga nada. O homem, o que acontece? O que o novo nascimento faz? O novo nascimento faz o homem ser colocado diante de Deus, reconhecendo que é pecador. Quando Jesus se aproxima de Pedro e se revela, Pedro fala: fique longe de mim, né? Que eu sou pecador. Quando o homem recebe o novo nascimento, ele sente o seu pecado. Antes, ele fazia coisas erradas e fica com a consciência pesada. E quando ele fazia coisa errada contra alguém, né? Quando ele contra alguém, consciência pesada. Mas os seus pecados do dia a dia, pecados morais, pensamentos ruins, nada disso o incomodava diante de Deus. Ele nunca foi colocado em sua condição diante de Deus. Mas o novo nascimento pega o homem e coloca ele na frente de Deus e fala para ele: você está perdido. Esse é o novo nascimento. Porque o homem que nunca se incomodou com seu próprio pecado, agora se incomoda. Agora ele vai perceber que não é em relação ao outro, que é pior ou melhor que ele, ao que está diante dele, mas agora é ele e Deus, frente a frente. E ele vai sentir que é um miserável que precisa de um Salvador. Essa é um dos benefícios, né, do novo nascimento. Ser tocado no seu pecado, na sua condição, na sua pobreza, naquilo que você não tem o que fazer. Tu és mestre em Israel e não entende isso. Nada da sua bagagem, de história, de conhecimento, de mestre, pode dar a você a entrada no reino de Deus. Necessário vos é nascer de novo. E como pode ser isso? Ele não tem entendimento para isso. Porque isso é algo espiritual. É uma ação divina que não depende do homem, mas de Deus. E é claro que mais à frente nós vamos ver Nicodemos recebendo, lá no final do versículo, do Evangelho de João, ele recebendo essa verdade. Mas, por enquanto, aqui, é um homem carnal, na lei, tentando ser alguma coisa diante do carpinteiro. A figura do carpinteiro, aí, diante de Nicodemos, digamos, como eu posso aceitar um carpinteiro pobre como filho de Deus? É inconcebível um judeu. Mas por quê? Porque ele não consegue ver o valor espiritual disso. Quando você tem entendimento espiritual das coisas, você não olha mais pela aparência. Você não procura mais a aparência das coisas. Você começa a olhar de outro nível para as coisas, não é mesmo? Se ele olhasse para Cristo com capacitação espiritual dada por Deus, ele já não ia ver mais o carpinteiro. Ele ia ver o Senhor Jesus. Esse é o que faz o novo nascimento. Muda a nossa visão, o nosso ouvir, o nosso falar e o nosso entendimento de todas as coisas. Para que possamos perceber, em todos os níveis, que precisamos de um Salvador. Esse, claro, é nosso Senhor Jesus Cristo. O qual Nicodemos não tinha. Por isso estava perdido
na noite, no escuro, se escondendo do mundo, porque se de dia a luz ia revelar, sem poder entender o que estava acontecendo, mas tendo a oportunidade da vida dele. Estava diante do Senhor e Jesus vai dar para ele um presente muito bonito, né, no final da conversa, que ele vai levar até o final de sua vida, no final do Evangelho de João. Até aí. No versículo 11, o Senhor Jesus diz assim, né? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. E não aceitais o nosso testemunho. O Senhor diz aqui no modo plural, né? Aqueles que são capazes de saber, capazes de entender, né? E também é dito, né, que, ainda falando do novo nascimento, o novo nascimento é uma coisa e o evangelho, a salvação é outra, né? É bom sabermos separar isso, né? E essa capacidade de entender, essa capacidade de ouvir, ela vem depois do novo nascimento, né? É uma coisa que fica limitado àqueles que nasceram de novo. E esse nascimento, como é dito no 6, né, pelo Senhor, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, em semelhança com o nascimento da carne, o nascimento da carne nós tem aquela famosa frase, né, mundana também, né, que ninguém pediu para nascer. Ninguém teve a capacidade de escolher isso. Ninguém teve participação no seu nascimento carnal. E da mesma forma, esse nascimento do Espírito também não há nenhum tipo de participação nossa, né? Nesse novo nascimento é uma obra de Deus, pela vontade dele, né? Através do Espírito, e dando vida àquele que estava morto, né? E a gente pode ver isso, falando um pouquinho mais do novo nascimento já destrinchado, né? Nas cartas de Paulo, a gente pode ver em Efésios, vamos ver do 1:7, Efésios 1:17, perdão, 1:17. Efésios 1:17 diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. E a gente pode ver isso mais destrinchado no capítulo 2 de Efésios. Pode ser a partir do primeiro versículo. Efésios 2:1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. 2:5, Efésios 2:5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse vivificou essa nova vida, né? Essa nova capacidade agora de poder ouvir, entender, né? Poder ouvir o evangelho da graça de Deus. Alguém que não tem essa nova vida, não tem essa capacidade, como o meu irmão disse também, de entender que é um pecador, né? A gente pode ver isso em João
Em João 16, 8, que diz sobre o Espírito Santo, né? Diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. E se a gente ler também 1 Coríntios 1, 1 Coríntios 1, 6, a gente vê ali um príncipe, né, no nosso capítulo, um príncipe de Israel, que não tem a capacidade ainda de entender essas coisas, e a gente já vê aqui em 1 Coríntios Paulo falando um pouco disso, né? Porque Paulo era um desses príncipes, né? Ele era um desses religiosos, né? Se eu não me engano, até mesmo da seita dos fariseus. Depois os irmãos podem me corrigir. Então ele poderia falar muito bem disso, né? E ele também entendia do novo nascimento e dessa capacidade que o novo nascimento dá, né? De entender os mistérios aqui revelados, né? 1 Coríntios 1, 6 fala assim: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, ao qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, não subirão ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, essa é a nova... Ô Getúlio, está em 1 Coríntios 1, 6? Perdão, irmão, é 2. Perdão, falei errado. É 2, 6. Ah, tá. Perdão. Eu falei errado, eu não vi que o 2 estava aqui embaixo. Pensei que eu estava no 1 ainda. 1 Coríntios 2, a partir do 6 até o 10. Foi o que eu acabei de ler. Peço perdão aos irmãos, hein? É o 2. Então, essa é a nova... quando Nosso Senhor aqui fala sobre... na verdade, te digo que nós dizemos, ele já está falando, né, de algo que futuramente vai ser bem mais destrinchado, que vai ter a maior compreensão, né, onde nós hoje, graças ao Senhor, já temos essa melhor compreensão, em que aqui ainda não era totalmente revelado, né, ainda estava em mistério, tudo aquilo que hoje a gente, graças ao Senhor, pode ter a capacidade de entender. Irmãos. Tá vendo um ruído de alguém que tá com o microfone aberto. Era o meu, mas agora... acho que é algum mau contato do fone. Né? O meu é ruim mesmo, isso aqui é muito ruim. Se a gente lê em Efésios, no início do capítulo 2, vai estar lá: ele vos vivificou, estando vós mortos em pecados e ofensas. Todos nós, em um dia de nossa vida, talvez alguns lembram, eu não lembro quando esse dia aconteceu, nós tivemos um start. Nós chegamos diante de nós mesmos e nos vimos pecadores. Não é igual você se achar errado por alguma coisa.
é quando Deus tocou, nos vivificou, e nós sentimos diante de Deus nossa condição. É um dia tão maravilhoso que foi o dia em que você olhou para si mesmo e se tornou juiz de si mesmo, como posso dizer, foi contra si mesmo diante de Deus. Se colocou diante de Deus, reconhecendo que é digno de ser condenado. Tudo isso acontecendo assim, nos bastidores da mente, posso dizer assim. Ser condenado. E disse para Deus, o Senhor é justo em me condenar. Mas falando e sabendo disso, na certeza que ia ser perdoado, por causa de Cristo Jesus. É um dia tão especial, claro que talvez vocês não lembrem desse dia, porque o novo nascimento acontece e às vezes a gente não percebe, mas sem perceber, o nosso coração foi levado para diante de Deus e nós olhamos para nós mesmos e dissemos, eu estou perdido. E reconhecemos que precisamos de um Salvador. Claro que o Salvador, muitos vão vir depois, mas teve um dia em nossa vida em que nós fomos contra nós mesmos diante de Deus, sabendo que éramos dignos de sermos condenados, mas ao mesmo tempo que iria nos perdoar por causa de Cristo Jesus. É como você colocar um homem diante de um juiz, né? O juiz, vendo que ele é réu, confesso, digno de morte, o juiz sai lá da mesa dele, põe uma roupa de civil, deixa de ser juiz, paga a sentença dele, volta a ser juiz e depois perdoa, porque alguém pagou. Deus fez tudo isso. Deus ele pegou, se fez culpado, deixou de ser juiz, se fez culpado em nosso lugar, pagou a sentença, voltou para a sua posição de juiz e nos deu perdão. A figura de Jesus Cristo, ele fez isso. Então, nós sabemos que estávamos diante dele, dignos de sermos condenados. Mas o nosso coração tinha certeza do perdão. Certeza do perdão que viria. Então, isso é muito maravilhoso, porque o novo nascimento não só mostra o nosso estado de alma, mas também vai nos conduzir para a salvação. Nenhum novo nascido morre sem ouvir o Evangelho. Todos serão salvos. Nenhum ficará de fora. Quando ele fala que aqueles que deu, ninguém arrebata da minha mão, são esses aí, em João 10. Todo aquele que meu Pai me dá, vem a mim. O que vem a mim, ninguém arrebata das minhas mãos. Os novos, são esses que foram tocados pelo Espírito e vão ser salvos. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminá-la. Então é impossível um eleito não ouvir o Evangelho da Graça. Principalmente no último dia da vida dele. Vai aparecer o evangelista lá, um nome e dizer para ele, você crê em Cristo, que só morreu por seu pecado, ele vai dizer, creio. E ele vai ser salvo. Não vai haver uma possibilidade de ele não ouvir o Evangelho. Não há falha naqueles que o Senhor já tem eleito antes da fundação do mundo. Então, teve um momento na nossa vida que nós reconhecemos essa condição de pecado, de pecador. É isso que ele está mostrando para Nicodemos, que agora há uma relação do alto. Ninguém jamais subiu ao céu. Ninguém jamais subiu ao céu, mas aquele que está no céu, essa situação contínua, né? Ao mesmo tempo de filho do homem e Deus, fala do que viu e ouviu, da onde? Fala do que viu e ouviu da onde? Agora são coisas celestiais. Que Nicodemos não pode entender, porque as coisas terrenas que ele falou, Ezequiel, Joel, Espírito, ele não pôde entender, quando ele falou da lei, que é uma coisa que a lei foi dada por Moisés, né? E a graça veio por Jesus Cristo. Quanto mais você falar das celestiais. Então, há uma dificuldade, há uma distância muito longa do conhecimento do homem, de um príncipe, né? Que os príncipes não puderam entender, e o entendimento da graça que é espiritual, que é dado por Deus para nós.
Ninguém vai conhecer a Cristo lendo 2, 3 vezes de Bíblia de capa a capa. Se Deus não tocá-lo. É claro que é bom que leia, né? Porque a salvação, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O pela palavra de Deus, a palavra aí, a fé, não é vem, né? Na King James vai estar vem. Na verdade, a tradução correta, deixa eu ver se eu tenho aqui, a fé é. A palavra é ek no grego. A fé é pelo ouvir. Darby coloca a fé reporta o ouvir. Não coloca vem. Na King James deve estar vem pelo ouvir. Mas a palavra correta é a fé é pelo ouvir. É algo que vem de dentro. A palavra traduzida é ek, que é de dentro para fora. É como se tivesse algo dentro de você que foi colocado ali, e quando você ouve a palavra de Deus, ele responde aquilo, entendeu? Ele reporta. A fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, algumas traduções vão estar vem, outras vão estar é. A palavra é a mais correta. A fé responde o ouvir. O ouvir aquilo que sai da boca de Deus. Eu lembro que eu estava puxando aqui meu histórico de fotos para limpar aqui a caixa, porque o Google agora está diminuindo os espaços, e eu Para mim travou aqui. Travou para os irmãos também? Para mim deu uma travada. Não, a gente está ouvindo, mas o do irmão Reinaldo travou. Acho que ele travou. Bom, acho que até ele voltar... Ah, voltou. Pode falar, mano. Eu queria rapidamente compartilhar 2 versículos aqui dentro do nosso capítulo, que um é de extremo conhecimento. Creio que a maioria das pessoas que leem a Bíblia tem conhecimento, esse versículo vem na ponta da língua, e que é de extrema importância para o homem, no geral, que é o versículo 16 do nosso capítulo, né, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Creio que esse versículo seja bem conhecido e é de essencial necessidade para o homem crer nele, né? Entender esse versículo. E tem um outro versículo que ele é de extrema importância também, só que aí já é mais, eu creio que seja mais voltado para nós cristãos, que é o 30. É necessário que ele cresça e eu diminua. Isso o cristão deveria ter em mente, deve ter em mente. Principalmente o cristão que participa profetizando, que tem o dom da profecia, de falar das coisas do Senhor. Ter isso sempre em mente, em seu coração. Que necessário é que Cristo cresça a cada palavra nossa e que nós sejamos diminuídos. Nós vemos aqui o exemplo que o Senhor Jesus começa realmente o seu ministério quando se cumpre o que João diz. É quando João vai para a prisão. Então, João diminui, como ele mesmo diz. Nós vamos ver, agora não lembro bem aqui onde está o versículo, mas diz, João ainda não tinha ido para a prisão, né? E depois que João vai para a prisão é que realmente o ministério do Senhor Jesus começa nesse evangelho, segundo esse evangelho. Mas voltando para o nosso versículo, o que nós vemos hoje é totalmente diferente. São as pessoas que falam do Senhor Jesus querendo ser mais que ele, querendo aparecer mais que ele, querendo até explicar as coisas do próprio Senhor Jesus mais do que ele.
chegando-se ao cúmulo de as pessoas enquadrarem o Senhor Jesus, como diz, eu enquadro, não, botei ele contra a parede, marcando hora para o Senhor Jesus estar ali cumprindo as suas vontades, ao seu bel prazer, determinando horário para que o Senhor Jesus esteja ali cumprindo milagres professos, né? Que essas pessoas simplesmente professam. Então, só queria compartilhar esses 2 versículos, que um é de suma importância para o homem, para todo homem, que é crer que Deus deu o seu Filho para que nós fôssemos salvos, e para que nós, né, que falamos das coisas do Senhor, estejamos sempre em mente esse versículo, principalmente em nossos corações, que é necessário que ele cresça e nós diminuamos. Até aqui, irmãos. A gente vê nos primeiros versículos, né, o Senhor Jesus sendo até certa forma pesado com Nicodemos, né? Mas sempre trazendo a verdade a ele, por mais que fosse difícil de Nicodemos aceitar essa verdade, né? Dele ter que ouvir que a sua justificação própria não salvava, não o justificava, não o aproximava ele de Deus, né? Mas que o próprio Senhor já provia essa reconciliação, essa comunhão através da sua obra, né? O propósito do Senhor é sempre esse, né? De salvar e ter comunhão com o homem, retomar essa comunhão, mas não da forma que o homem quer, né? Não da forma que o homem acha que vai obter essa comunhão e essa justificação com Deus. Ele vai precisar se submeter à vontade de Deus e à forma como Deus nos amou, né? E a gente pode ler no João 17. João 17, a partir do 23. João 17, 23 diz assim. Vamos a partir do 22. E eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Para que aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, não te conheceu, mas eu te conheci e a estes estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja.
Esse é o propósito, né, de tudo isso. Esse é o propósito do novo nascimento, o propósito de nos dar vida, né? Eu ouvi de um irmão foi não sei onde eu fui que eu ouvi que nós nascemos mortos, nós crentes, né? Nascemos mortos e morreremos vivos. Essa é a obra de Cristo, né? Esse é o amor que ele demonstrou por nós. E é o amor do Pai, né? E aqui no nosso capítulo, é isso que ele vem explicando, né? Ele vem explicando a forma com que ele vai demonstrar o seu amor. E a forma como ele vai comunicar esse amor. É nos dando uma nova vida para ter capacidade de entender esse amor, né? A gente pode, com essa nova vida, entender que somos pecadores, né? Podemos entender que necessitamos de um Salvador, mas com essa nova vida nós também podemos se sentir amados por Deus. Esse é o mais importante, né? Com essa nova vida nós nos sentimos amados. Nós podemos entender o objetivo do nosso Senhor, né? Em toda essa obra. Até, irmãos. Se reunir ao nome do Senhor é maravilhoso. Estar em Cristo, melhor ainda. A nossa posição em Cristo Jesus, ela nos dá o privilégio de estarmos tendo a bênção de conhecer o Criador dos céus e da terra. E não só isso, cada dia mais entender o tamanho do amor que ele tem por nós. Você, quando faz algo para alguém, é para alguém que você faz, né? Quando você está fazendo alguma coisa para alguém que vai chegar, você está fazendo para ele, quando ele chegar, ver pronto. Então, para o seu patrão, tudo é para alguém. Você está fazendo algo em memória de alguém, às vezes, a pessoa morreu, deixou um legado, você, em memória dela, vai continuar aquela empresa, aquela causa. Há muitas coisas que você faz para alguém, porque ela está ausente. No caso de Cristo, nós fazemos com Ele. Ele está presente. Ele está vivo entre nós. Então, não fazemos nada para Cristo sem que Ele, conosco, esteja agindo em cada detalhe da obra. É como você tivesse, como eu trabalho com madeira, né? Armários, como se eu estivesse numa marcenaria, trabalhando para o Senhor, só que Ele está comigo lá, ajudando em cada corte da madeira, em cada parafuso que eu coloco. É para Ele, mas antes de ser para Ele, é com Ele. Não há nada que fazemos para Cristo se Ele não estiver conosco. Nada. Não é questão de fazer para Cristo, é com Cristo. Quando Ele fala para a Dona Cruz, né? Lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Ele não conhecia ainda do céu. Deus fala para ele, hoje estarás comigo no paraíso. É com Ele. Então é algo muito profundo. Quando eu saio de domingo cedo para me reunir, porque Ele está no meio do nosso meio, eu vou com Ele também. Ele fala para Nicodemos, aquele que está no céu. Ele está no céu e ao mesmo tempo está com Nicodemos. Então, nada possamos fazer para Cristo sem que Ele não esteja conosco. O crente carnal, o salvo carnal,
ele faz muitas coisas. Né? Ele age entristecendo o Espírito Santo, que faz aquilo que o Espírito Santo não pediu para ele fazer, entristecer o Espírito Santo. Não fazer o que o Espírito Santo pediu para fazer é extinguir o Espírito Santo. A vontade dele não é feita, e é feito aquilo que ele nunca pediu. Então, são duas coisas que o crente carnal faz: entristece e extingue o Espírito Santo. Faz o que ele não pediu e não faz o que ele pediu. É uma ação contrária. Ele é salvo pela fé em Cristo Jesus, mas nas obras que ele realiza, não há aprovação divina. Ele não está exercendo aquilo em comunhão com o Senhor, na verdade. Então, ele pode até adorar, ele pode até adorar em espírito, mas não em verdade. Então, nós temos essa diferença. Quando nós conhecemos o Senhor, não é que nós vamos chamá-lo para trabalhar conosco, fazer algo conosco. Ele é que vai nos colocar para fazer algo com ele. Uma ferramenta, né? Timóteo, no capítulo 2, né? Aquele que se purifica dessas coisas é vaso de honra para toda boa obra. Tem vasos de desonra, que servem para as coisas menos honrosas, né? Mas quando o crente ele tem esse espírito de conhecer a Cristo, as coisas celestiais, buscar no Senhor o entendimento de quem é o Senhor, essas riquezas da glória de Cristo, como para frente, né? Conhecer as glórias de Cristo, ele entra em outro, dizer assim, nível espiritual de algo, de coisas mais excelentes, coisas mais bonitas. Temos um homem casado, ele tem um exercício diário com sua esposa de ir aprendendo com ela, através até das diferenças, das questões, como exercitar aquilo, com quem vai fazer isso? Não mais com seu ego, não mais com sua vontade. Ele tem que buscar no Senhor, agora é com Ele, né? Tudo é com Ele. Decisões, do trabalho, essas coisas. Agora nós temos alguém que anda conosco 24 horas por dia e quer nos ajudar em todas as coisas, porque tudo que fazemos agora é para a glória dele. As pequenas coisas e grandes coisas. Tem um livro que chama, né, As Pequenas Coisas. É um livro digital cristão, depois eu nos leio. O valor das pequenas coisas. É muito bonito também. Eu queria dizer isso aí, porque nós não fazemos para Cristo, fazemos com Cristo, para Ele e para a eternidade. No final, recebemos uma pedra branca com o nosso nome, que ninguém conhece. Só você e Deus sabem. Até na eternidade eu não tenho intimidade especial com Ele, que só eu, você e Deus vai saber. Então, é isso que é o detalhe que nos conduz a amar nossos irmãos, entender tão grande essa glória. Ser participante do reino de Deus, faz isso. Quem é nós, a poeira de pecado e de ofensa? Você vai morrer e vai estar com Cristo à direita de Deus, Deus Todo-Poderoso. Merecendo o quê para isso? Nada você fez. Nada. E é herdeiro e co-herdeiro da graça divina. É isso.
Os irmãos entendem que a gente terminou o capítulo ou a gente continua de algum versículo na próxima? Uns pela leitura do 22 em diante, nós nem falamos nada praticamente, né? Só observação. Beleza. Eu também Eu acredito. acho que devemos continuar, fazer uma retrospectiva, porque tem muita coisa aí, viu? Muita coisa maravilhosa que possa ser extraído desse capítulo. Esse capítulo é contundente, viu, irmão? Embora toda a Bíblia, né? Mas essa parte aí é muito gloriosa. Eu acho que deve ser colocado assim com uma certa especialidade, viu? Se os irmãos concordam, eu acho que dá para a gente continuar. Alguma parte aí que os irmãos sentirem. Beleza, então a gente continua do 22. Algum irmão quer fazer uma consideração final? Se não, puder alguém dar graça. Vamos orar, irmão? Pai, nós te damos graças pelo teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te damos graças, Senhor, por mais esse dia em que podemos aprender mais da tua palavra, aprender mais de ti, compreender mais do teu amor, compreender da tua vontade em ter comunhão conosco, em podermos estar mais próximos de ti e compreender as suas palavras. Nós te agradecemos e te pedimos pelos nossos irmãos que não puderam estar conosco. O Senhor sabe de todas as coisas. Te pedimos pelo